aí? Tranquilo? Que bom. Suave. Que bom que vocês estão aí, que bom que estamos aqui. Pessoal, essa é a segunda aula da semana, não é isso? Sim. Segunda aula da semana. Se alguém tiver alguma dúvida sobre aquilo que eu falei na aula passada, pode ficar à vontade. Eu comecei a gravar essa aula. Essa aula vai ter conteúdo novo e ela vai ser salva. E amanhã é o dia de eu fazer postagem lá no GR8. Amanhã eu vou postar essa aula gravada e vou postar também os slides que eu vou passar aqui. Então estarão as duas coisas lá, para quem talvez não tenha assistido essa aula, para quem chegar atrasado, para quem tiver vontade de repetir, pode ficar à vontade, tá bom? Eu já vou tirar a foto, eu gosto de tirar uma fotinha da turma, pessoal, e eu já vou tirar no início, porque senão eu esqueço, e aí quando eu esqueço eu fico muito chateada de ter esquecido. Então eu vou tirar só uma fotinha aqui de vocês, fiquem do jeito Bom que dia, professor. quiserem. Foto tem que aparecer? Não, tem não, gente. Ai, Vocês que são susto. livres. Vocês são livres. Vou só te colocar lá no meu Instagram, tá bom? Obrigada. Acho bom colocar lá, gente. Ué, Ademir, você sumiu? A Marcela apareceu. Eu só estou parado. Tá bom, obrigada, gente. Ademir, antes de começar essa aula, você vai fazer um favor para mim. Você vai tentar, Ademir, escrever na tela. Eu vou compartilhar aqui só para eu ver. Eu queria que alguém tentasse compartilhar a tela. Consegue compartilhar a tela? Professora, eu sei quem fez isso. O professor Guilherme, ele desabilitou tudo e deixou só pro host. Só que aí, entre tudo, portanto e porém, o Gabriel virou host e ele me passou o host dele pra mim. Eu consegui desfazer algumas alterações, mas a única que tá faltando, a gente não consegue escrever na tela e também não consegue utilizar o chat. Ah, ótimo. Não, eu prefiro assim. Mas eu quero saber que agora é que eu mexi em outras configurações também. Aí deixa eu falar. Eu vou colocar aqui um negócio e aí vocês vão fazer. Eu vou tentar. Pode ser você, Ademir. Tá. Você vai tentar rabiscar nessa tela aqui, por exemplo. Não tem jeito, professora. Ah, tá bom. Era isso que eu queria. Não tem. Aqui também não tem, né? Nada. Não, quando. Aí tem que ver no. No compartilhar. Eu tenho que configurar no compartilhar a tela pelo host. Aí tipo. Ah, tá. Se é só Não. tirar pra nós, não aparece. Não, então tá. Não, era isso que eu queria mesmo. Tá, é porque eu mudei lá, que eu tive um probleminha terça-feira. E eu quero evitar esse probleminha. Só quer habilitar só quando a senhora quiser. Ah, tá, isso mesmo, já tá assim. Não, eu fiz essas mudanças ontem, hoje. Eu assisti umas aulas para cuidar de uma segurança aí. Então vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta sobre nota, sobre a aula passada, sobre alguma coisa, esse é o nosso encontro ao vivo, é o último da semana, a gente só vai se ver novamente daqui 2 semanas. Pode perguntar agora, se alguém quiser saber alguma coisa. Tá tudo bem, né, gente? A senhora vai cobrar aqueles slides, professora, no fórum? Então, eu abri um fórum avaliativo que está aberto já tem um tempão. Eu vou abrir outro amanhã. O dia da biologia é sexta-feira. Então, amanhã eu vou abrir outro fórum avaliativo para reforçar o conteúdo daquilo que foi dado. E eu peço que vocês respondam. Quem não respondeu ainda o outro fórum, eu peço que responda para a gente, assim, não ter problemas. Tá? Então... Esse que você abriu primeiro é sobre aquela aula, videoaula que você postou sobre vida celular. Deixa eu olhar aqui. Eu até corrigi ele na aula passada, não foi, gente? É que era de marcar X. Sim, vou fazer mais daquele jeito. Veio. Então, ó, aqui, eu vou só abrir aqui, mas eu respondi ele na aula passada também, eu comentei, não foi isso? Nós estamos aqui no primeiro C de cachorro. Aqui, é esse fórum. Vocês estão vendo a minha tela do GR8 aí? Falei da respiração e da fotossíntese. Quem não fez, faça. Eu respondi ele na aula passada, que também ficou gravado, e vou postar lá no GR8.
Então, vou Tá bom. interromper o compartilhamento. Aí, amanhã eu vou fazer outro fórum. Facinho, baseado na aula de hoje. Quem presta atenção na aula de hoje, amanhã eu vou disponibilizar tanto a aula, como também vou disponibilizar os slides que eu vou passar aqui agora. Ok? Então, vamos começar, gente. Temos conteúdo novo para a gente ver. Vamos falar de respiração celular. Falei na aula passada de fotossíntese. Fotossíntese é a síntese, né, da comida da planta. É a síntese de molécula orgânica. Agora você pode colocar aí no seu caderno, 3 de setembro de 2020. Hoje é até o dia do biólogo, gente. Coloca, eu acho ótimo falar de biologia, né? No dia do biólogo, então é mais feliz ainda. Você vai colocar aí 3/9 de 2020, respiração celular. A aula passada vimos sobre fotossíntese. Anteriormente, nós vimos sobre metabolismo. Vou repetir algumas coisas para ficar bem fixado e para você ter segurança nesse assunto. Todo ser vivo respira. Todo ser vivo precisa de respirar, ou na presença do oxigênio ou não. É a respiração celular que faz a quebra de moléculas orgânicas e quando quebra, gente, a molécula complexa, ela libera energia. E é essa energia de que os organismos necessitam para viver. Então, para você correr, para você ver, para você falar, para você respirar, para o seu coração pulsar, tudo que você faz consome energia. E essa energia vem da respiração celular. Nós que somos seres heterótrofos, nós comemos alimentos que possuem energia na sua composição. Então, a gente come o alimento, digere o alimento, por exemplo, a proteína vai ser quebrada em aminoácidos, esses aminoácidos são absorvidos lá nas microvelocidades do intestino, esses aminoácidos vão lá para as células e vão ser quebrados novamente para liberar energia. Então, a gente vai ter tudo que a gente come é com o objetivo da energia de que aquele alimento pode nos fornecer. Precisamos de energia para viver. E todo ser vivo precisa de energia para viver. E essa energia vai vir através da respiração celular. Então, a respiração celular, de forma bem genérica, eu posso dizer que é a maneira do indivíduo obter energia quebrando moléculas complexas. Vamos relembrar mais uma vez que o metabolismo, a gente tem o metabolismo dividido em reações anabólicas ou anabolismo e reações catabólicas ou catabolismo. O anabolismo é quando eu tenho energia mais moléculas simples formando uma molécula complexa. Então, nós vemos lá na fotossíntese, a síntese da glicose é um tipo de anabolismo. Eu tenho água e sais minerais que a planta absorve pelas raízes, mais a energia solar, e essa planta consegue, então, sintetizar glicose, aminoácidos e lipídio. Hoje eu vou falar de respiração celular, que é um tipo de reação catabólica. É um catabolismo, já é o contrário do anabolismo. Aqui eu vou ter uma molécula complexa, é a comida do ser, agora sendo quebrada para liberar energia para esse ser. Então, essa molécula complexa, como por exemplo a glicose, quando ela é quebrada, ela libera energia, que é o objetivo dessa quebra, e produz também moléculas simples. Então, vamos pensar na nossa respiração pulmonar. Quando eu respiro, eu pego o oxigênio atmosférico, vai lá para os meus alvéolos pulmonares, esse oxigênio vai lá para o meu sangue, é carregado pelas minhas hemácias, esse oxigênio chega lá na minha célula. Lá na minha célula tem as moléculas dos alimentos que eu comi. Tem moléculas complexas, aminoácido, tem lipídio, tem glicose. Aí esse oxigênio vai quebrar essa molécula complexa, vai liberar energia e vai liberar gás carbônico e água. Então, de forma bem superficial, a respiração pulmonar ela é necessária para que a respiração celular aconteça. Então, a atmosfera tem vários gases que fazem parte dessa camada de ar que envolve a Terra. Aproximadamente 16, 18% da constituição da atmosfera é oxigênio. É o gás de que necessitamos para realizar a respiração aeróbica.
a respiração de que necessita de oxigênio para acontecer. Então, esse oxigênio vai entrar pelas nossas narinas, vai lá pela traqueia, vai lá para os alvéolos pulmonares, vai para o sangue, chega na célula, lá na mitocôndria. A mitocôndria, tem fotinha da mitocôndria. A mitocôndria é a organela citoplasmática responsável pela respiração celular. O cloroplasto é a organela citoplasmática responsável pela fotossíntese e a mitocôndria é a organela citoplasmática responsável pela respiração celular. Então, tudo isso que eu estou falando, vai anotando algumas coisinhas no seu caderno. Saber a organela é importante, saber os principais gases é importante e entender esse processo é importante. Então, quando o metabolismo, ele envolve reações, né? Quando eu falo do catabolismo, que é a quebra, vai liberar energia, vai quebrar uma molécula complexa, eu tenho uma reação exotérmica, uma reação que libera calor, uma reação que vai fazer com que eu quebre uma molécula complexa e produza uma molécula simples. Então, por exemplo, eu vou ter a glicose sendo quebrada em gás carbônico e água. Já na fotossíntese, que a síntese é um tipo de reação endotérmica, é um anabolismo que nós vimos na aula passada, eu já vou produzir uma molécula complexa. E para produzir, eu vou consumir energia. Então, para produzir a molécula complexa, que é o que a fotossíntese faz, ela consome energia. Para respirar, que é agora quebrar uma molécula complexa, eu vou liberar energia. Então, esses conceitos de metabolismo são muito importantes para você entender fotossíntese e respiração. A respiração celular é um processo pelo qual os organismos, todo organismo, unicelular ou pluricelular, obtém energia para realizar as mais diversas atividades. A respiração celular, lembra disso, anota isso, acontece nas mitocôndrias, em presença de oxigênio. E nós vamos ter 3 etapas principais nessa respiração celular. Nós vamos ter a glicólise, pelo próprio nome a gente já tem uma ideia, lise é quebra, glico é a glicose. Vai quebrar a glicose nessa primeira etapa. Vamos ter a segunda etapa, que é a etapa do ciclo de Krebs, em homenagem a Krebs, que foi o cientista que descreveu esse ciclo, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, que é o ácido que vai ser produzido. E a última etapa é chamada de fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Fosforilação, gente, é colocar fósforo. A gente vai falar do ATP, adenosina trifosfato. O ADP, que é a adenosina difosfato, é uma molécula que está lá abundante na nossa célula. Aí vai acontecer na respiração celular a formação do ATP, que é um fosfato entrar no ADP, que é a última etapa, então, também chamada de cadeia respiratória. Então, o que é importante até agora você entender de respiração celular? Todo ser vivo respira. A respiração faz com que esse indivíduo tenha energia. Essa energia é o ATP, é a moeda da célula. Essa respiração vai acontecer obrigatoriamente na mitocôndria, que é a organela citoplasmática responsável. E essa respiração vai ter 3 etapas. Glicólise, a segunda, ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e a última, cadeia respiratória ou fosforilação. Quase que não fala, gente. Fosforilação oxidativa. Então, essa é a mitocôndria. Eu até estou colocando no meu Instagram, lá no meu feed, umas imagens maravilhosas da mitocôndria reagindo, dela realizando respiração celular. Eu estou achando umas imagens muito boas, estou montando o meu feed lá. Porque essas imagens, elas nos ajudam a entender como é que essas organelas funcionam, né? Então, anota aí. Respiração celular, quem faz a respiração é a mitocôndria. Essa mitocôndria, ela é uma organela citoplasmática que possui DNA próprio. Então, essa mitocôndria, existe até uma teoria de que nos diz que
A mitocôndria, provavelmente, ela era um ser procariótico que entrou na célula eucariótica, que fez uma combinação boa, e ela tem um DNA próprio, ela pode se multiplicar. Então, quando uma pessoa, por exemplo, faz muita atividade física, as suas fibras musculares, que precisam de mais energia, vão replicar as suas mitocôndrias para ter mais energia sendo produzida por essas células que fazem parte do seu músculo. Alguém ia perguntar uma coisa, gente? Eu ia perguntar Pode se, falar. então eu poderia dizer que a mitocôndria é responsável pela respiração celular? Sim. Na fotossíntese, o cloroplasto é responsável pela fotossíntese no ser autótrofo. E nos animais, quer dizer, animais não, é todo ser vivo, a mitocôndria é responsável pela respiração celular. É a organela responsável pela respiração, é a mitocôndria. Pode anotar aí. Eu acho que eu pedi para anotar lá na fotossíntese. Fotossíntese, cloroplasto, respiração, mitocôndria. Então, é a mitocôndria que é responsável por quebrar a glicose e por produzir energia. É ela que fornece energia para a gente viver. Então, tudo que você faz consome energia. Essa energia vem dos alimentos que você ingere, mas esses alimentos foram digeridos, foram para o sangue levou para a célula e chegaram lá na mitocôndria. Quando chega lá na mitocôndria, essa mitocôndria quebra novamente essas A moléculas energia. e aí produz o ATP, no processo chamado de fosforilação oxidativa. Então, tem ADP na célula livremente, mas aí vai acontecer a fosforilação oxidativa, que é entrar fosfato nesse ADP para ele se transformar no ATP, que é o objetivo da respiração celular. Continuando. Eu vou falar das 3 etapas, mas o mais importante eu já falei anteriormente. Essas etapas, gente, eu até achei um vídeo mostrando assim todas as reações, mas você não precisa saber das 10 reações que acontecem na glicose, não. Da glicólise, não precisa. O essencial, que é a degradação da molécula da glicose na glicólise, é o que você precisa saber. Então, a glicólise, como o próprio nome diz, é a quebra da glicose. Nessa quebra se produz energia. Eu destaquei aqui o importante. Na glicólise, ela acontece no citoplasma da célula, então ela começa ainda antes de chegar na mitocôndria. Então, tá aí bem de vermelho grandão, você pode colocar no seu caderno essas partes destacadas que estão aqui nesse meu slide. Então, o que é a glicólise? É a degradação da molécula de glicose. A molécula de glicose ela é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Então, vai se quebrar essa glicose, que tem 6 carbonos, em 2 moléculas contendo 3 carbonos cada, que é chamada de piruvato ou ácido pirúvico. Então, a glicólise é a primeira etapa da respiração celular, ela acontece no citoplasma da célula. Depois dessa quebra no citoplasma é que vai para a mitocôndria para finalizar a respiração celular. Então, começa no citoplasma, também chamado de citosol, e depois termina lá na mitocôndria. A glicólise consiste em 10 reações que você não precisa saber, que ocorrem em 2 etapas. Na primeira, denominada de fase de ativação, ocorre a fosforilação da glicose, onde vai ter fosfato nessa glicose, que ao receber fosfato proveniente de 2 moléculas de ATP, torna-se quimicamente ativa. Ela estava inativa e ela vai se tornar ativa. Nessa fase há gasto de energia. Então, o objetivo da respiração celular é produzir energia, mas para que aconteça essa produção, vai ter que gastar um pouco. Vai ter que se fazer um investimento para se ter depois o lucro dessa respiração celular. Na segunda etapa da glicólise, que está acontecendo no citoplasma, é a fase de rendimento,
ocorre a oxidação da glicose. Então, essa glicose agora vai receber oxigênio. A energia liberada nesse processo, ela é utilizada para a produção de 4 moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Os elétrons liberados nessa oxidação, porque a quebra dessas moléculas libera elétrons, leva à redução de NAD em NADH. Gente, esse NAD é dinucleotídeo, nicotinamida, adenina. Não precisa se preocupar com esses nomes, tá? Não precisa, não esquenta a cabeça. Eles são moléculas que estão também lá no citoplasma da célula e são apenas carregadores de hidrogênio. São como se fossem funcionários que levam e trazem hidrogênio. O que é essencial da glicólise para você saber? Repetindo para você anotar no seu caderno. Glicólise é a degradação da molécula de glicose. Ela acontece no citosol ou citoplasma. Ela vai ser dividida em 2 etapas. Na primeira etapa consome energia. Na segunda etapa se produz energia. É isso que você precisa entender aqui da glicólise. Aí depois da glicólise que aconteceu no citoplasma, a gente tem as substâncias indo agora para a mitocôndria. Destaquei aí, aonde acontece o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Anota aí no caderno. Segunda fase, ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs. Ele acontece na matriz mitocondrial. Então, a glicólise aconteceu lá no citoplasma da célula. Agora, a segunda etapa acontece na matriz mitocondrial. O ciclo de Krebs, ele corresponde a uma sequência de 8 reações oxidativas, também você não precisa saber dessas 8, ou seja, que necessitam de oxigênio. Então, no ciclo de Krebs vai haver a grande necessidade de oxigênio, por isso que a gente inspira esse oxigênio. Então, esse oxigênio atmosférico, ele vai atuar lá no ciclo de Krebs, lá na matriz mitocondrial. Cada uma das reações conta com a participação de enzimas encontradas nas próprias mitocôndrias. As enzimas são responsáveis por catalisar, por acelerar as reações que acontecem ali. Esse ciclo de Krebs é o principal responsável pela oxidação de carbonos que acontece na maioria das células. Então, a oxidação, essa liberação de oxigênio que acontece na maioria das células, acontece aqui no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, a gente vai promover a degradação de produtos finais do metabolismo de carboidratos, de lipídios e de aminoácidos. Então, se alguém esqueceu lá daquela aula de bioquímica das moléculas orgânicas, as moléculas orgânicas têm carbono na sua constituição, são principalmente glicose, aminoácido e lipídio, e essas moléculas que possuem carbono na sua constituição, elas vão ser quebradas. Quando elas forem quebradas, elas vão liberar gás carbônico e água e vão sintetizar ATP. E aí nós vamos tentar a produção da energia, que era esse o objetivo da respiração celular. Então esse gás carbônico que eu libero quando eu expiro o ar, ele vem lá do ciclo de Krebs, lá do ciclo do ácido cítrico. Tá? E para finalizar, a gente tem a última etapa, que é a fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, ou ainda cadeia transportadora de elétrons. Essa é a terceira etapa. É a última etapa metabólica da respiração celular, eu sublinhei aqui. Ela ocorre na membrana interna da mitocôndria, então ela permanece na mitocôndria. A primeira fase foi no citoplasma, a segunda fase na mitocôndria e a terceira fase também na mitocôndria. Acontece apenas na presença do oxigênio, então os seres são aeróbicos, essa etapa só acontece na presença do oxigênio, que é necessário para oxidar, para introduzir moléculas intermediárias de oxigênio e participa de reações para a formação da molécula de ATP e produção de energia. Então, nessa última etapa, a gente tem todos os ATPs
que seriam o lucro produzido durante esse processo, para produzir, então, de fato, a energia que a gente diz que a célula necessita. O saldo energético dessa etapa, ou seja, o que é produzido ao longo de toda a cadeia transportadora de elétrons, é de 38 ATPs. O oxigênio que nós respiramos, ele vai virar água. Antes se falava daquela história, a gente inspira oxigênio, expira gás carbônico, quer dizer que o oxigênio está virando gás carbônico, nada a ver. O oxigênio que a gente respira vira água. Esse gás carbônico vem da quebra da glicose, quebra do aminoácido, quebra do lipídio. E aí, pessoal, pode falar. Expelir. Como? Como ele é, né, ele é venenoso para nós e tal, não pode ser contido dentro do corpo, a gente tem que expelir. Sim, esse gás carbônico vai para o sangue. Lá nas hemácias ele se liga à hemoglobina, aí esse sangue circula pelo corpo, vai lá para os alvéolos pulmonares, por uma diferença de pressão, a gente expira esse gás carbônico. Ele pode ser altamente tóxico se ele não for eliminado, então ele é eliminado. Isso mesmo, obrigada. A gente vai entrar no assunto de novo de excretas, professora? Olha, eu acho que só quando a gente for para... Não, na segunda série, que a gente fala de excreção, lá na fisiologia. Quem perguntou? O Ademir? Ah, tá. Então, aí na fisiologia, que é um conteúdo de segunda série, a gente fala de sistema respiratório, fala de sistema excretor, a gente fala de excreções. Aqui na primeira, isso tá bom. Tá bom. O que, se você não anotou no caderno nada, anote. Deixa eu ver se aqui no chat alguma pessoa falou alguma coisa. Então, a mitocôndria é responsável pela respiração celular, enquanto o cloroplasto é responsável pela fotossíntese. A respiração celular faz com que se produza ATP. Esse gás carbônico que a gente elimina vem da quebra de moléculas orgânicas como glicose, aminoácidos e lipídio. O oxigênio que a gente inspira, ele vai formar água e não nada a ver com o gás carbônico. Porque tem gente que falava assim, quando a criança está aprendendo lá em ciências, às vezes pode acontecer dela falar, quando a gente respira, a gente transforma o oxigênio em gás carbônico. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Não tem como transformar uma molécula de 2 átomos numa molécula de 3 átomos. Nada a ver, tá? Então... Tem, mas não dentro do nosso corpo. Sim, No nosso corpo, esse gás carbônico veio da quebra de moléculas orgânicas e não veio da transformação desse oxigênio. O oxigênio vai formar água no nosso corpo. Então, você não precisa saber das 10 reações, nem das 8 reações. Você tem que saber aonde acontece, o que acontece, qual o objetivo dessa respiração, qual o lucro dessa respiração celular, e nós não podemos viver, então, seres aeróbicos necessitam desse oxigênio o tempo todo. Esse oxigênio não vem das florestas, né? A maior parte desse oxigênio, quem são os pulmões, são as algas, as Já que ela não capta, cianofícias. volta para ela. Ela Sim. produz. Na verdade, a alga ela vai realizar respiração e também fotossíntese como a floresta. Só que o balanço de oxigênio que ela libera é maior do que o que as florestas liberam, porque elas vão consumir tudo na sua própria respiração e as algas não. Professora, isso Sim. tem a ver pelo tamanho e quantidade das folhagens? Que tipo, se a gente pensar pelo lado das árvores, como elas têm mais folhas, ela pode captar mais oxigênio. Não? Esse balanço, ele é um negócio químico. A reação da fotossíntese faz com que na alga libere mais oxigênio do que na floresta, não pela quantidade, não. É nela mesma, é na reação da fotossíntese na alga, que é um pouquinho diferente das florestas, das árvores. É um pouquinho diferente, não é pela quantidade. Tá? E aí a colega colocou assim, o Benedito, as florestas são mais para o controle do clima.
controle do clima, é a casa de uma grande biodiversidade, de uma variedade fantástica de seres vivos que existem na Terra. As florestas mantêm a umidade, as florestas são importantíssimas, mas quem realmente faz a oxigenação, são os verdadeiros pulmões, são as algas. O que mais, gente? Tá tudo bem? Deixa eu dizer, amanhã eu vou postar esses slides, eu vou postar essa aula gravada e vou colocar a continuação, vou colocar um videozinho que eu escolhi que vai mostrar um monte de reações bem interessantes e aí vocês vão assistir. O essencial tá aqui nessa aula, tá bom? Semana que vem tem aula gravada que eu vou postar lá no GR8 e a gente vai estar juntos novamente sem ser na próxima semana, na outra. Se tiver alguma dúvida, anota no cantinho para depois, no dia da aula, assim, ter essa possibilidade de me perguntar. Tá ok? Tá tudo certo aí, pessoal? Ai, professora, não, a senhora é muito fofa. Oh, gente, obrigada. Vocês aqui são gracinha. Obrigada, viu? Eu acho que eu tirei a foto, não tirei? É que é tanta aula, gente, que eu tirei, né? Então, eu tirei a foto, vou colocar lá no meu Instagram. Agradeço vocês. Quem não anotou no caderno, anote. Precisa fazer anotações importantes. Vou abrir fórum avaliativo sobre esse assunto também. Coisas objetivas, assim, para reforçar aquilo que foi explicado aqui. Todo mundo vai dar conta de fazer. Vai ser tranquilo. E depois eu corrijo ele novamente, igual eu corrigi na aula passada. Ou do outro. Tá bom? Nossa, Então tá, acabou? gente. Meu celular tinha acabado a bateria. Ai, que raiva. Depois você assiste. Mas eu penso, gente, vocês ficam ligados às vezes das 7 às 10h30. Para acabar mesmo. Dos meus filhos também acaba a bateria. 4, 5 aulas todo dia, às vezes acaba mesmo. Mas demora umas 5 horas para ligar, né? A energia de vocês está aí, viu, gente? Olha também, né? Acaba do celular, mas a nossa não acaba, não. A nossa tá aqui. Ai, a nossa tá aqui. Produzida pela mitocôndria. Isso. Mitocôndria responsável pela nossa energia. Isso. Tá. Meu Deus, é muito bom. Pessoal, vou encerrar então, tá bom? Tá bom. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Beijo. E Beijo, quem com perdeu Deus. alguma parte da aula amanhã, eu vou postar no GR8 e vou postar os slides também. Obrigada. Tchau para vocês.